A gente está de volta, nós estamos co-apresentando hoje o programa aqui direto da estação Vereador José Diniz, que fica na zona sul da cidade de São Paulo, mostrando um pouquinho para a nossa audiência das novidades da linha 17 Ouro do monotrilho do metrô, que vai ser inaugurada em março, e nós estamos acompanhando hoje um teste aqui com uma das composições, os novos trens chineses que vão fazer parte desse novo modal de transporte desta região da cidade, ligando a Marginal do Pinheiros ao aeroporto de Congonhas. Já falamos aqui ao longo da nossa programação a respeito desse trem. Ao meu lado está o Roberto Torres, que é diretor de Engenharia e Planejamento do metrô de São Paulo, vai contar um pouquinho para a gente de como é que estão as coisas por aqui para a inauguração dessa nova linha, que vai ter 6 quilômetros e 700 metros. Roberto, obrigado por conversar conosco ao vivo aqui no Jornal Gente nessa manhã. Como é que está o cronograma? Está tudo certo? Em março a população vai ter à disposição mais um ramal aí de ligação, e um ramal importante para o aeroporto de Congonhas, onde há uma expectativa de se levar o passageiro até o saguão do aeroporto. Porque no outro aeroporto nós temos lá um modal de transporte que chega perto do aeroporto, mas não entrega o passageiro dentro do saguão. Aqui vai ser diferente? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia aos colegas de estúdio e bom dia aos ouvintes da Bandeirantes, Rádio e TV. É isso mesmo, Pedro. Nós vamos aí, o nosso compromisso de entrega dessa obra é para o final de março, tá? Iniciar as operações dela já a partir da primeira semana de abril. E nós vamos levar o passageiro, sim, sobre trilhos até o aeroporto de Congonhas. E o que significa dizer que qualquer passageiro que entrar num sistema sobre trilhos, né, ele vai conseguir fazer as conexões todas e chegar estação, aeroporto de Congonhas da linha 17 Ouro, e ele, através do túnel que está sob a Avenida Washington Luiz, ele chega dentro do saguão, tá? Isso tem uma relevância incrível, porque imagina um passageiro que está no extremo leste ou no extremo oeste, como é o caso de um passageiro que entra na estação Itapevi, estação Osasco, Barueri, enfim, ele consegue fazer conexão da linha 8 com a linha 9, e na estação Morumbi ele faz a integração com a linha 7. O mesmo vale com os passageiros que vêm da Zona Leste, pela linha 3, pela linha 15, enfim, eles sempre vão integrar. Passageiros que vêm da Zona Sul, que pega a linha 5, integra na estação Campo Belo. Então, é uma linha que integra a linha 5, integra a linha 9 e leva o passageiro sobre trilhos até o aeroporto de Congonhas. Eu gostaria de saber, doutor Roberto, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa, se tem alguma chance, não é bem a sua área, né, mas se tem alguma chance de esse transporte ser gratuito em algum momento, né, porque até como prêmio pela demora, né, claro que essa demora, enfim, tem vários aspectos que a explicam, mas porque também a gente vê em diversas cidades um transporte mais ou menos com essas características que são gratuitos. Miami, por exemplo, eu sei que tem um tipo de transporte assim que as pessoas usam muito, sobretudo turistas e tal, mas também moradores e pessoas que trabalham na região. Tem chance de esse transporte ser gratuito em algum momento, ou o custo dele ser mais baixo do que se supõe? Enfim, nos conte sobre isso. Como será isso na rotina das pessoas que vão utilizar? Bom dia. Bom, lembrando que a gente tem um sistema totalmente integrado e a gente conecta com linhas concedidas, por exemplo, como é o caso da linha 9 e o caso da linha 5. Discutir tarifa única significa discutir o modal como um todo. Não é uma decisão que cabe somente a colocação em operação da linha 17 Ouro. Aqui, em particular, nós vamos integrar com a linha 5, né, que a linha está sendo tarifada pela Via Mobilidade de acordo com o preço da tarifa do governo do estado. Então, a linha 17 ela vai seguir a mesma característica do modelo tarifado do momento, tá? A nossa operação inicial ela é uma operação controlada, é uma operação que sucede a implantação de uma linha. Será em horários bem definidos, uma operação limitada, que é uma fase pós-implantação, uma condição pré-operacional. É a condição
que antecede a transferência para a concessionária. Na verdade, essa linha foi concedida juntamente com a linha 5 e ambas serão operadas num futuro próximo pela Via Mobilidade do Grupo Motiva. Doutor Roberto, é a Sônia aqui, um prazer estar falando com o senhor aqui no Jornal Gente, ao vivo, né? Pedro Campos aí ao seu lado, mostrando aí esse acontecimento, tanta gente torcendo para isso. Eu conheço bem o trabalho do senhor e da sua equipe e sei que se dependesse do senhor ia ter malha ferroviária para tudo quanto é canto em São Paulo. O senhor explicando como engenheiro quais são os principais desafios dessa metrópole gigantesca, mas que precisa tanto do metrô. O grande desafio, na verdade, é buscar investimentos para tudo que nós temos em carteira. Esse vai ser o próximo passo. Legal a tua pergunta, Sônia, porque me dá a oportunidade de falar um pouco do que é que o metrô está prospectando como expansão da rede para os próximos 15 anos, tá? Se a gente considerar os projetos, todos os projetos em carteira, e cada um na sua condição, um em fase já de fim de licitação, como é o caso da linha 19, ou um que está em fase de entrando em projeto básico, como é o caso da linha 22, ou a linha 20, que já está correndo o projeto básico, e mais as linhas que a gente tem agora definindo diretrizes e vamos sair para contratar o anteprojeto, a gente está falando nos próximos 15 anos de uma extensão de rede algo na ordem de quase 200 quilômetros, tá? O que significa dizer é que nos próximos 15 anos a gente vai aumentar essa malha desse pouco mais de 100 quilômetros para quase 300 quilômetros. E se você imaginar que 200 quilômetros a gente tem um investimento de praticamente 200 milhões de dólares por cada quilômetro, então você faz ideia do capital a ser investido nesse tempo todo, tá? Daí a importância dos parceiros. Eu queria fazer uma pergunta também, viu, Pedro? Acho que o nosso entrevistado está ouvindo a gente aqui do estúdio também. Eu queria falar sobre a capacidade dessa linha, né? Porque ela nasce com a intenção de fazer essa conexão com a linha 9 e também com o aeroporto de Congonhas, o que é muito importante. Pode aliviar o trânsito de carros ali naquela região, mas muita gente vai acabar usando esse transporte para outras coisas. Se eles têm a expectativa, Pedro, de que esse fluxo de passageiros possa aumentar muito ao longo dos anos, à medida que a linha vai tendo o horário de funcionamento ampliado, e qual a capacidade máxima que eles estão prevendo de passageiros para não sobrecarregar o sistema da linha 17, como a gente viu acontecer com outras linhas, né, que foram ficando mais envelhecidas rapidamente, porque começaram a receber um fluxo de passageiros imenso. Sim, o caso da linha 17 em particular, ela foi concebida com uma expectativa de demanda para 94 mil passageiros dia, tá? E a expectativa de demanda dela em toda a sua extensão, que na verdade essa linha está projetada para chegar, também integrar com a linha 4 na estação Morumbi, chegar até o estádio do Morumbi da Zona Sul e chegando aqui na estação Jabaquara, também integrando com a linha 1, tá? Essa prospecção nossa lá no futuro é de 250 mil passageiros e a gente tem alocada a frota para atender parcialmente tudo isso, tá? Então, essa linha a gente está totalmente preparada. A gente teve um advento interessante aqui, e é legal a sua pergunta, porque faz a gente remeter ao impacto que a pandemia trouxe para nós. A gente teve aí uma redução de aproximadamente 20% na demanda das linhas 1, 2, 3, linha 1, 2 e 3. Ao contrário disso, na linha 15 Prata, que é o outro sistema de monotrilho, a gente teve quase que dobrou a demanda, né? Lá nós estamos com uma demanda de 150 mil passageiros e traz gente da Zona Leste, que também é uma zona carregada. Ou seja, o sistema está preparado para absorver esse crescimento de demanda. Para esta linha 17, a gente está com 14 trens inicialmente, mas a operação para fazer esses 94 mil, ainda nós estamos falando com uma frota que tem uma parte reserva dela, a gente precisa de uma reserva técnica, mas é assim, a gente não vê que isso será, ainda que haja um incremento de demanda, mas os estudos nossos de demanda, com base na pesquisa origem e destino que a gente sempre faz, a hora que a gente simula, a gente normalmente tem um posicionamento assertivo em relação a essa demanda,
A exemplo disso, a gente vê as linhas 5, a linha 4, assim que a demanda também foi impactada pela pandemia, mas os números que a gente tinha de projeto davam conta que eram esses números mesmo. Tem uma explicação para cair em algumas linhas, como a 1 e a 3, e subir na linha 15 prata, que é o outro monotrilho que fica lá na Vila Prudente? A última pesquisa Origem de Ensino 2023 dão conta que mudou o jeito do passageiro se movimentar, tá? Então, a partir da pandemia, muita gente deixou o seu uso do transporte público para fazer trabalho em casa, por exemplo. Pega caso de pizzaria, por exemplo. Hoje você vê muita gente produzindo pizza em casa, o cara deixou. E os deslocamentos também, deslocamentos curtos, acabaram sendo substituídos pelos aplicativos, tá? E logicamente que se você está numa cidade aqui que ela é totalmente heterogênea, você tem uma classe num determinado setor que vai por um lado e você tem uma outra classe que vai por um outro lado. Então, o sistema se explica desta forma. Roberto, muito obrigado por estar conosco aqui nessa manhã, por permitir que a gente tivesse a oportunidade de mostrar em primeira mão aqui um dos novos trens que nós vamos ter em circulação nessa linha 17. Data ainda não tem mesmo, né? Aquele período lá que você já falou mais cedo, fim de março, começo de abril, é isso? Não, é isso mesmo. A gente está preparando toda a extensão para chegar nisso. Como eu disse, a gente está numa fase crítica da obra, que é a fase dos testes e da aceitação do produto que nos foi oferecido. E, obviamente, que as nossas diretrizes técnicas, as especificações, são muito rígidas e a gente precisa comprovar que todas essas diretrizes estão sendo atendidas, porque todas as nossas diretrizes, elas levam em conta a segurança do passageiro. Então, o que vai definir a quantidade de estações, a quantidade de trens, vai ser o quão de uma operação segura a gente vai oferecer para essa população a partir da primeira semana de abril, que é a nossa expectativa de pôr as estações da linha 17 Ouro para funcionar. Roberto Torres, diretor de Planejamento e Engenharia do Metrô de São Paulo, esteve ao vivo conosco aqui no Jornal Gente. Obrigado, Roberto. Até uma próxima. Obrigado, Paulo. Obrigado, Pedro, e aos colegas de estúdio e a todos os ouvintes da Bandeirantes, Rádio e TV. Um bom dia para todos. Obrigado. Na sequência, o Jornal Gente tem prosseguimento pelas ondas da Rádio Bandeirantes. Para quem está nos acompanhando pelo Band News TV, vem aí o radar na sequência. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Rede Bandeirantes de Rádio.